vamos saber da previsão para todos os signos. Titi Vidal, bem-vinda. Obrigada. Como tá o céu essa semana, hein? A gente tá num céu super intenso, porque é semana de lua cheia, foi uma lua cheia que ficou cheia em Capricórnio no fim de semana, os efeitos estão aí a semana toda. E essa semana tem um grande evento astrológico, que é o ingresso de Júpiter em Leão. E é importante porque ele fica um ano nesse signo, então é uma mudança significativa. Então, que vai trazer uma ideia de empolgação, de crescimento em alguma área da nossa vida nova, vem algum tipo de crescimento. E em Leão com uma empolgação para isso, então a gente querendo colocar energia, despertando também bastante da nossa individualidade. E essa é uma semana, isso acontece na semana de lua cheia, então com todo mundo ali com as emoções à flor da pele, sentindo tudo e mais um pouco. Numa semana que também essa lua cheia clareou de uma maneira que trouxe à tona também as crises, também aqueles problemas, aquelas coisas que a gente não sabe muito bem lidar e obrigando a uma reflexão e a uma mudança também. E a uma atitude, né? Com certeza. A gente tem que usar a crise para mudar, né? Não adianta usar a crise e ficar ali se lamentando, né? Ou muda, não tem saída. E esse é o momento. Que bom. Quem é de Áries, como vai ficar essa semana? Os arianos estão mais felizes, eu posso até dizer que é uma das semanas mais felizes dos últimos meses para os arianos. Eles estão começando a mudar a energia. Essa semana eles podem ter boas notícias, bons encontros, assuntos novos que vão deixá-los muito empolgados. E essa expansão que vai acontecer nos próximos 12 meses, para os arianos pega muito a criatividade. Então eles vão começar a partir dessa semana a ter muita ideia boa. E aí eles têm que usar essa energia toda que eles têm para colocar a mão na massa. Colocar em prática isso tudo, e transformar isso em alguma coisa concreta. E não ficar só ali na energia da empolgação e não fazer nada. Porque às vezes esse é sempre um risco de Áries, né? Muita empolgação e pouca... E desanima rápido também. Porque enquanto ele está empolgado com a ideia, às vezes é difícil, ou aparece outra coisa no lugar, desvia né? O foco, deixa pra lá. Né? Então colocar foco nisso, porque com certeza tem crescimento pelos próximos 12 meses. Então assim, que começar a aparecer essa semana já pode ser um sinal disso. Boa semana para você de Áries. Quem é de Touro? Os taurinos estão numa semana também de mais energia, eles estão se sentindo mais animados no sentido de ter mais força, de ter mais fôlego mesmo para fazer as coisas, né? Porque os taurinos vira e mexe entram numa semana preguiçosa. É verdade. E essa semana não, eles estão com bastante energia para fazer acontecer. E aí esse crescimento que vem pela frente tem muito a ver com a vida pessoal, com a vida afetiva, familiar, com a casa. Então essa semana eles também já podem sentir despertar um pouco disso. E é uma semana para eles bem legal também para se movimentar, né? Então para ir visitar gente, para pensar em viagem, para fazer as coisas que eles gostam também. Que bom, boa semana para você de Touro. E geminianos? Os geminianos ficam um pouco mais fofos essa semana, mais sentimentais, né? Porque geminiano é muito racional, né? Eles têm um lado prático e eles não gostam muito assim de drama, de muita sensibilidade. São muito emotivos, assim. Né? Normalmente não, só que essa semana eles entram numa energia de ficarem mais sensíveis, de ficarem mais românticos, de quererem compartilhar mais as coisas com as pessoas no sentido emocional, então de se envolver mais. Então isso vai ativar bastante o campo dos relacionamentos para eles. E eles também podem ter aí algumas ideias boas, eles vão entrar aí numa onda nos próximos meses muito boa para comunicação, que já é um dos principais talentos geminianos, né? Só que para se comunicar bem também tem que ter certeza do que quer. Então também não pode ficar muito na indecisão e na dúvida. Que bom, aproveite bem sua semana, você de Gêmeos, e o período que se inicia então, né? Com certeza, é uma fase nova. Para todo mundo, de alguma maneira, a gente está entrando numa fase nova agora. Já quem é de Câncer? Os cancerianos podem se sentir um pouco mais turbulentos essa semana. É muita emoção, é muito assunto, é muita coisa vindo à tona. Então a ideia é tentar manter o equilíbrio e ficar ali no eixo e não se desesperar frente aos desafios, porque algum tipo de turbulência eles podem enfrentar, né? E está muito ativada a questão da família, dos assuntos emocionais, já desde as últimas 2 semanas, que são assuntos que mexem muito com eles. Então tem que resolver, não adianta fazer drama. E fazer drama, às vezes, é uma saída que parece ser mais fácil, mas é a mais complicada de todas. Pois é, é uma semana para eles exercitarem mais a maturidade mesmo, mostrar que eles sabem resolver de forma madura, por pior que seja o problema. Que bom, boa semana para você de Câncer, aproveite e resolva tudo de uma forma mais firme, né, decidida. Já leoninos?
Os leoninos também estão numa semana um pouquinho mais conturbada, também com uma multiplicidade de acontecimentos. O ingresso do Júpiter em Leão vai inaugurar e assim tende a ser um ano muito próspero para os leoninos, então eles vão ter muito crescimento na vida deles. Só que para ter crescimento a vida tem que estar organizada. Porque senão não tem como crescer, né? E aí cresce a bagunça também. Né? Eu sempre falo que Júpiter, porque todo mundo tem uma ideia que Júpiter é um planeta que sempre só traz coisas boas, e de fato traz. Mas ele expande tudo, inclusive aquilo que não está funcionando muito bem. Então, o que está bem, expande. O que não está bem, expande também. Expande também. Então, essa semana, a grande dica para os leoninos é que eles organizem as coisas mesmo. É deixar a casa em ordem para que as coisas possam se desenvolver melhor. Que bom. Organizar tudo. E organizar também é jogar coisa fora. Fazer limpeza, né? É uma semana ótima para eles fazerem esse tipo de coisa. Virginianos? Os virginianos também vão olhar mais para esse lado emocional, afetivo, as relações. É uma semana muito positiva para a questão das amizades, então eles podem até retomar a amizade, ligar para amigo que não fala faz tempo, ou às vezes até as pessoas aparecem na nossa vida depois de um tempão. Então, se algum amigo antigo procurar, vale a pena às vezes sair, bater um papo, pode ter algum tipo de contato que pode se desenvolver até para alguma questão afetiva ou profissional. Tem um lado aí do prazer muito forte, então é uma semana que os virginianos precisam buscar mais o prazer, a alegria, não passar vontade de fazer alguma coisa, usar mesmo essa energia para correr atrás do que eles querem. Eles estão com bastante energia e disposição mesmo essa semana. Pode desperdiçar, né? Boa semana. Volto para a gente falar dos outros signos. Voltando com o Titi Vidal, librianos estarão como essa semana? Os librianos vão ficar mais calmos essa semana, porque eles vêm numa onda de ansiedade, de querer tudo pra ontem, né? E agora eles começam a se sentir mais decididos e ao mesmo tempo mais confiantes de que as coisas podem acontecer como eles querem. E vão, né? E aí acontece, né? Normalmente quando a gente fica bastante otimista, a gente também atrai isso, né? E os librianos, eles têm uma coisa natural também de quando eles acreditam, eles também ficam mais tranquilos, eles acabam atraindo as pessoas certas para ajudar. Então eles vão sentir bastante disso ao longo da semana toda. E também se sentindo muito enérgicos e pensando muito no futuro. Então essa decisão toda se reflete nos projetos mais importantes da vida deles. Parabéns a você, libriano, porque é tão difícil muitas vezes quando vem de uma fase difícil, você do nada parece que levanta com uma vontade de fazer diferente, né? E a gente está vendo que a partir dessa semana vários signos estão se animando mais. E os librianos, eles vêm nessa onda, assim, muita ansiedade, muita decisão que tem que tomar, o que nunca é tão fácil para eles. Então agora isso vai ficar um pouco mais tranquilo. Aproveite. Já quem é de escorpião? Os escorpianos vão olhar muito para o futuro essa semana, então a ideia é investir mais energia nos projetos de médio e longo prazo. E tentar ali as coisas do dia a dia, tem que fazer, não tem jeito, né? Mas pensar muito também nos grandes projetos. A carreira está muito à tona nesse momento, então pensar muito assim, se está fazendo uma coisa que gosta, o que precisa mudar. E tomar cuidado mesmo com os pequenos detalhes que sempre fazem toda a diferença no ambiente profissional. Que bom. Boa semana para você de escorpião. Sagitarianos? Os sagitarianos são os que vão sentir mais essa mudança do signo de Júpiter, então eles vêm aí de um ano inteiro que eles ficaram mais sensíveis, que eles ficaram até um pouco mais inseguros do que o normal. A gente teve vários momentos que a gente falou dessa insegurança que não é típica dos sagitarianos. Então eles começam a resgatar aquela força de vontade e aquela autoconfiança, aquela energia, aquele otimismo todo. Então a gente vai sentir que eles ficam bem mais confiantes e isso também ajuda bastante. Eu sempre falo que eles têm sorte, né? Alguns sagitarianos às vezes falam que não tem tanta sorte assim. Mas depende do mapa, né? Aí é sempre bom lembrar que tem o mapa todo, mas a energia do Sagitário costuma ter essa sorte. Então eles vão sentir isso aí com o ingresso do Júpiter em Leão muito mais forte do que o normal. Que bom. Aproveite essa sorte toda você de Sagitário. Volto para a gente falar dos outros signos agora. Quem é de Capricórnio estará como, Titi? Os capricornianos podem sentir mais vontade de se cuidar essa semana. Que bom, então, né? de olhar mais para ver como está a vida deles, como eles estão até fisicamente, em termos de saúde. Então, é um bom momento mesmo para olhar para isso. Fora isso, as relações também podem ser o grande tema da semana. Isso significa ver os prós, ver os contras, de tudo, né? ver o que está funcionando ou não em cada relacionamento.
E como eles vão entrar numa fase de mudanças muito grandes nos próximos meses, é importante também usar algum momento dessa semana para refletir sobre quem está perto deles nesse momento. Então tá com as pessoas certas, tá? Com quem ajuda, com quem dá apoio, com quem de alguma maneira eles possam compartilhar esse momento tão intenso. E momento também de tirar aquelas pessoas que ao invés de ajudar, que às vezes dá uma estagnada na vida? Com também, certeza, né? Também é esse momento, mas fazer isso com sensibilidade e com cuidado também para não magoar ninguém, porque eles correm esse risco também nesse momento, porque eles são muito objetivos. Muito francos, né? Muito, e aí nessa situação pode acabar magoando as outras pessoas. Boa semana para você de Capricórnio. E aquarianos? Os aquarianos vão ter que dar um jeito de conciliar a vida social, que está super ativada, então é uma semana ótima para encontrar gente, ir em festa, fazer contato, tudo isso. E ao mesmo tempo é a semana dos aquarianos irem lá pro quartinho. Então é assim, tem que ter os momentos de introspecção e de isolamento total e os momentos de movimentação e de encontro. Tem que saber conciliar isso tudo, né? Tem que caber as duas coisas na agenda dos aquarianos essa semana. Uma agenda que também tende a estar mais atribulada, porque está muito ativo isso, dos aquarianos estarem muito com a vida muito movimentada, tudo cheio de junto compromisso, ao mesmo né? tempo, né? Tudo junto. E muito compromisso, muita coisa que tem que fazer e tal. E aí vai entrar nessa fase, esses próximos meses, para os aquarianos, pega bastante os relacionamentos em geral. Então, por exemplo, até para você que trabalha com público, a tendência é que os próximos meses cresça bastante esse seu público. Né? Então é uma fase também de você ter certeza assim, do que você está fazendo, porque você vai ter mais visibilidade. Que bom! Boa semana para você de aquário. E para encerrar, piscianos... Os piscianos continuam numa onda de muita sensibilidade, eles vão entrar numa fase de organizar mesmo a rotina, a vida profissional, de deixar as coisas bem tranquilas e em ordem. Então essa é uma semana para eles olharem muito assim, por que eles têm vontade de verdade e o que eles têm sido levados pela vida, pelas circunstâncias, por aquelas pessoas que fazem parte da vida deles. E tentar assumir mais, assim, não é isso que eu quero, e bancar essa decisão, né? Também ficarem um pouco mais seguros das coisas, porque às vezes eles vão muito na leva, né? Na onda, né? Com certeza. Então é uma semana para eles terem mais certeza do que eles têm vontade mesmo, assim, eu gosto disso, eu quero isso não serve para mim, e também fazer esses ajustes. Que bom, boa semana para você de peixes. Quer conhecer um pouco mais do trabalho da Titi Vidal? Pode acessar o site titividal.com.br. Titi é astróloga, mas é taróloga e também radiestesista. Pode entrar no site, você tem as informações, e nas redes sociais, Titi Vidal. Fácil. Obrigada, viu? A você também. Obrigada. Olha só, hein? Semana boa. Nós todos os signos, só que bom.